lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer a Ana, a Paula pelo convite para estar aqui mais uma vez. Espero poder trazer pelo menos algumas contribuições, ou melhor, acho que provocações, que eu acho que me interessa mais trabalhar na perspectiva da provocação do que simplesmente da informação. E apesar de o assunto residência artística ser algo extremamente ligado ou vinculado a uma perspectiva de trabalho, de atuação do artista que é contemporâneo, na verdade, não posso deixar de lado aí um vício talvez profissional, de professor de História da Arte, e retomar essa ideia de pensar a residência artística em termos de uma referência, um referencial histórico. E acho importante pensar isso, ainda que seja absolutamente impossível fazer aqui um relato histórico, à medida em que a gente teria que voltar pelo menos lá no século XVII, ou talvez um pouco mais para trás. Mas acho que um momento extremamente importante, ele está diretamente relacionado à ideia da formação acadêmica, da formação escolar, que é quando a Academia Francesa, em 1664, cria o Prêmio Roma. Esse me parece um dos pontos chaves para tentar entender um pouco essa perspectiva da residência artística. A ideia de criar um Prêmio Roma, além de todos os prêmios que já existiam, representou a possibilidade de dar ao artista que recebesse esse prêmio a condição de se deslocar de Paris, e nós estamos falando do século XVII, né? Se deslocar de Paris para Roma e ficar na residência oficial que a Academia Francesa mantinha em Roma, e poder, durante alguns anos, e aí tem um outro dado importante, pensar que no século XVII, para fazer uma residência artística, você precisava ficar alguns anos em Roma para poder se estabelecer, entrar em contato. Nós estamos falando de, obviamente, uma outra perspectiva. Mas eu acho importante já pegar por aí, porque há dois dados que eu acho que são fundamentais. Um é de pensar, desde o início, em dois fatores que me parecem, até hoje, serem relevantes, serem definitivos em termos de talvez uma definição, uma conceituação do que pode ser residência artística. Em primeiro lugar, que ela pode ser efetivamente parte do processo de formação artística. Ela não é apenas um espaço de produção, e essa é talvez a minha diferença com algumas das pessoas que costumam pensar a residência apenas ou fundamentalmente como um processo ou um espaço para o desenvolvimento de um processo de produção. E eu temo ter que discordar e afirmar que a residência não, de maneira alguma, pode ser pensada, mesmo naquelas em que você tenha um espaço específico para a produção de um trabalho, para o desenvolvimento de um projeto, de uma exposição, ainda assim o processo de formação está intrínseco nessa relação que implica em um contato com outros, na troca dessas experiências com outros artistas, com o lugar, com o espaço, com a cidade, com a instituição. Portanto, ao se deslocar do seu espaço habitual e ser inserido numa outra condição e num outro espaço, você passa por uma experiência, e nós estamos aqui num lugar que se chama exatamente experiência, quer dizer, um lugar, um espaço, um ambiente de trabalho chamado experiência, e, portanto, pensar nessa experiência de estar em residência como parte do processo de formação. Se quisermos usar nomenclaturas mais contemporâneas, formação continuada, desdobramento, enfim, pode não ser uma formação acadêmica, pode não ser a continuidade de um processo de ensino formal, mas eu não estou me referindo ao ensino formal como a única possibilidade de formação. Ao contrário, a residência me parece exatamente a perspectiva mais relevante de continuidade, desdobramento dessa experiência que o ensino formal nem sempre possibilita. E a outra coisa, que é outro dado que eu acho que é importante, é fundamental, é pensar no tempo. O deslocamento, as trocas, enfim, é uma quantidade de palavras que me parecem chave. Mas o tempo é um dado fundamental. Ainda hoje, em tempos tão líquidos, desfeitos, enfim, todo o tipo de conceito que se queira atribuir a ele, ainda hoje a importância de pensar um tempo específico, um tempo dedicado, um tempo que significa um deslocamento, inclusive temporal, e a criação de uma espécie de uma pausa, de uma espécie de uma nova condição de trabalho para esse artista que está momentaneamente descolado das suas
atividades, das suas relações com o mundo, sejam elas familiares, pessoais, emocionais, enfim, todas elas, porque elas se constituem nesse deslocamento geográfico, nesse deslocamento que acaba por acentuar ainda mais esse tempo que esse artista vai ter dedicado única e exclusivamente para o seu processo de trabalho. Seja ele um processo de pesquisa, seja um processo de desenvolvimento de um projeto, ou seja o desenvolvimento de um trabalho, da execução, da produção específica de um trabalho. Então, mesmo voltando lá a essa ou a uma das possíveis ideias que são talvez importantes historicamente para se pensar a residência artística, eu acho que mesmo lá já é possível encontrar dois desses elementos fundamentais, né? Dois, três, quatro, cinco, mas eu acho que dois que já são importantes. Essa relação com o processo de formação e o tempo. Mesmo porque o deslocamento é absolutamente inerente a ele. E eu me centrei um pouco na noção de tempo, porque acho que é uma ideia cada vez muito maior de que quase tudo pode ser residência ou residência artística. Então, as pessoas se deslocam por uma semana para produzir um trabalho, isso é uma residência, ou desloca-se um mês, isso é uma residência. Eu, particularmente, gostaria de propor a vocês pensarem sobre isso, porque não me parece da natureza desse instituto ou desse estatuto que pode ser atribuído à residência a ideia de um tempo tão curto, de uma experiência tão restrita. Eu costumo também comparar a experiência da residência com a ideia de algo que tem que ser um pouco mais do que férias. Nós estamos condicionados, nós estamos absolutamente determinados, talvez, um pouco por essa experiência de que 3, 4 semanas se constituem em férias. É o tempo que a gente tem para se descondicionar, para se deslocar, descolar, desconectar do mundo e das relações nas quais nós vivemos. Então, 3, 4 semanas se constituem nisso que seria uma espécie de férias. Ou seja, a residência não pode ser apenas o tempo necessário para você se descolar, desconectar. Porque se você se descola e se você se desconecta, você imediatamente volta. Não é esse deslocamento. Então, nesse sentido, a ideia de uma residência, a ideia de que uma residência tenha que ter esse tempo específico, implicaria em algo, pelo menos, maior do que 6, 8 semanas. E eu, particularmente, acho que uma residência de 4 a 6 meses é o ideal em termos de experiência. E eu estou insistindo, talvez, na palavra, mas a minha experiência com artistas que passam pela experiência da residência é de que esse tempo é fundamental. Eu trabalho, enfim, coordeno um programa de residência, que é um programa que a FAAP mantém na Cité des Arts, que é uma fundação criada ainda na década de 50, que, a partir de 1964, passou a implantar uma série de espaços. Eu digo uma série porque o primeiro edifício foi inaugurado em 64, 65, e de lá para frente eles conseguiram construir um conjunto, um complexo de edifícios que abrigam hoje 318 estúdios, apartamentos que recebem artistas do mundo inteiro. Então, nós mantemos um programa de residência lá, o que significa nós temos um apartamento, um estúdio nesse prédio da Cité, e para o qual a gente manda semestralmente um artista, um aluno, ex-aluno, um professor, enfim, mas um artista que vai ficar lá 6 meses. E não há nessas 30 experiências, e eu tenho tido a oportunidade de entrevistar, de registrar em depoimentos todos esses artistas que estiveram por lá, não há absolutamente nenhum caso. Eu acho que 30 experiências e 30 depoimentos são razoavelmente significativos. Não há nenhum caso em que algum deles diga 1 mês, 2 meses, 3 meses teria sido suficiente. O grande problema de uma residência, a partir de 2, 3 meses, é que você se torna absolutamente deslocado, descontextualizado. E nesses
a partir do quarto, quinto mês, você começa a tentar estabelecer uma relação com essa nova condição. Não apenas o lugar, a língua, os costumes, as pessoas. Você acaba por internalizar essa experiência de tal maneira que ela vai reverberar em você, ou vai reverberar por você durante alguns anos. Eu me lembro de alguns depoimentos que, depois de 10 anos da experiência da residência, o artista, por exemplo, me lembro do Cláudio Mubarak, que fez uma exposição, acho que o ano passado, se eu não estou enganado, 2010, no Instituto Moreira Salles, e ele dizia: a exposição que eu estou fazendo agora, em 2010, é fruto única e exclusivamente da minha experiência na Cité des Arts, na residência da Cité, isso em 98 para 99. Ou seja, 10, 11 anos depois, a experiência ainda reverberava em termos de referências espaciais, referências culturais, e principalmente porque a residência produz uma espécie de ruptura que leva o artista a ter que, invariavelmente, ter que se defrontar com ele mesmo. E acho que esse dado, para não perder um pouco, minimamente, aí do meu perfilzinho histórico que eu queria manter, esse outro dado pode ser interessante se nós pensarmos talvez uma das primeiras mais relevantes e significativas ondas de criação de espaços que nós também poderíamos atrelar, associar ao conceito de residência, que são as colônias de artistas que vão se implantar na Europa, inicialmente, depois nos Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, inicialmente na França, depois se espalhando pelos outros países, principalmente do continente, mas experiências que se desenvolvem, por exemplo, a partir de uma colônia de artistas que a gente conhece como Escola de Fontainebleau, enfim, um grupo de artistas que vai trabalhar nos arredores de Paris, próximo de Versailles, enfim, mas próximo de uma floresta, e, portanto, artistas que vão buscar, em primeiro lugar, um deslocamento da cidade. Em segundo lugar, a criação de uma condição de vida. Cada um deles vai ter a sua casa, o seu espaço de trabalho, mas todos eles trabalham no mesmo conjunto, no mesmo espaço de uma pequena comunidade que não tem essa conformação de um espaço único, mas tem a ideia de uma colônia especificamente. Isso século XIX. Então, estamos falando de Fontainebleau, inicialmente. Podemos pensar em Giverny. Todo mundo só lembra de Giverny por conta do Monet, mas uma das coisas que o Monet acabou provocando foi um deslocamento para as pequenas cidadezinhas, os pequenos povoados próximos ao redor de Giverny. Ele acabou provocando um deslocamento desses artistas. E de tal maneira, por exemplo, que vocês têm aqui uma publicação que é sobre a colônia dos artistas, de 1885 a 1915, uma colônia de artistas impressionistas, claro que em torno de ou a partir do trabalho do Monet, e a partir daí se cria, inclusive, uma colônia específica de artistas americanos. Hoje existe lá, para quem visita, um museu americano, mantido por uma fundação americana, para a preservação, estudo, trabalho com esses artistas que estiveram em Giverny, em torno, né, desse trabalho que o Monet acabou produzindo e provocando. Bom, eu estou falando de talvez duas das mais conhecidas, mas essas colônias se espalham mesmo pela Europa, e há pelo menos alguns estudos, alguns historiadores, por exemplo, que começam a produzir um levantamento das colônias surgidas nos Estados Unidos. Então, aqui vocês têm as colônias americanas de 1850 a 1930. É uma espécie de catalogação, tentativa de identificar o que significaram esses espaços. Eu acho relevante olhar para esse assunto das colônias de artistas, pensando aí na perspectiva das residências artísticas, inclusive pela quantidade.
Para poder produzir um estudo como esse, nós estamos falando de algumas dezenas, e, no caso da Europa, algumas centenas de colônias que se espalham. Ou seja, nós estamos falando de artistas que, buscam um espaço, buscam um deslocamento para um espaço que não é mais o da cidade. É uma espécie de, talvez, uma relação muito grande com esse mito modernista, esse mito do século XIX de evadir-se, de buscar o paraíso, de buscar a vida alternativa, quer dizer, a busca de um espaço de produção que não é mais o ateliê, aquele ateliê do artista acadêmico, porque nós estamos falando de uma cidade que se moderniza, que se industrializa, uma cidade onde a máquina, o trem, os transportes, tudo se torna absolutamente presente, e que, portanto, o silêncio, a tranquilidade, esse digamos, isolamento do processo de produção do artista do século XIX já está rompido pela modernidade da cidade. Então, é muito visível, é muito fácil de entender essa proliferação de colônias artísticas. Todas elas estão fora das cidades, todas elas estão no campo, efetivamente, ou em pequenos povoados, mas isso significou buscar um lugar, e tudo isso para retomar um pouco um dos outros elementos que eu havia destacado, que é para buscar um lugar no qual fosse possível trabalhar. Então, dessa perspectiva, e a gente podia ir bem além disso tudo, pensar, inclusive, em alguns casos mais radicais, como as colônias artísticas que vão surgir de uma forma ou de outra, extremamente responsáveis pelo desenvolvimento de parte da radicalidade da arte russa. Pensar, por exemplo, como na segunda metade do século XIX, um dos magnatas russos que se desenvolve, que faz fortuna nesse momento, que se chama Mamontov, ele adquire um complexo de edifício, uma espécie de casa, de campo, uma coisa assim, que vai ficar conhecido como, depois da implantação, do deslocamento dele para lá e do momento em que ele começa a receber artistas, e isso significa artistas visuais, músicos, poetas, escritores, enfim, ele acaba por criar uma espécie de colônia de férias, né, que fica conhecido como a colônia Abramtsevo, uma espécie de lugar para o qual os artistas de Moscou ou de São Petersburgo se deslocam e passam a conviver, a trocar. E é de lá, por exemplo, que vão surgir ideias ou propostas como, talvez, no final do século XIX, na Rússia, uma dessas propostas mais radicais de modernização, que é a do grupo dos viajantes ou os errantes, artistas que não se contentam mais com o ensino e com o processo oficial, né, de produção na arte na Rússia, e que passam a se deslocar pelo território russo em busca da realidade russa, em busca do contato com a natureza, em busca dessa convivência com a cultura russa. Então, não dá para não pensar nessas colônias também como esse espaço de articulação de pensamento, das trocas, do convívio que gera um processo, inclusive, talvez seja um pouco exagerado chamar de um processo de coletivização, mas que acaba por contribuir para esse processo de organizações ou de articulações de artistas de uma maneira alternativa ao sistema ou aos sistemas existentes nas principais cidades e nas principais culturas europeias. Uma das autoras, tem um livro aqui, depois, se vocês quiserem olhar, que é uma das autoras que trabalha com esses levantamentos, que é a Nina Lubrin. Ela identifica entre 1870 e 1910, portanto, as 4 décadas aí que fazem uma referência ao período, por exemplo, de desenvolvimento do impressionismo na França e das manifestações pós-impressionistas, portanto, bem antes da Primeira Guerra. São quase 100 colônias, quase 100 espaços, 90 e poucos, somente na Europa. O que quer dizer, portanto, que a busca por essa alternativa de produção é extremamente significativa, extremamente importante. A gente pode
falar disso aqui por algumas horas, mas não é também exatamente o caso. Então, eu vou me permitir um pequeno deslocamento para 2 ou 3 décadas depois, para mencionar um outro espaço que me parece talvez o mais radical, o mais relevante, o mais interessante, o mais significativo, o mais, não precisa ser tantos elogios assim, mas algo que é muito pouco conhecido, ou pelo menos não tão conhecido quanto deveria, assim como a situação russa, que leva à radicalidade, porque não dá para achar que Malevich e Tatlin, todo mundo sai de um estalar de dedos que aquilo brotou do nada. É óbvio que toda essa experiência de radicalidade das colônias, da vida nos espaços comuns dos colecionadores, estou falando de, além do Mamontov, de Sushkin, Morozov, enfim, espaços ou lugares, casas que recebiam esses artistas e funcionavam como esses espaços de fomento. Mas estou me referindo a um outro projeto que é decorrente da situação que vai se desenrolar na Europa na década de 30, que é a ascensão do nacionalsocialismo e de todos os regimes totalitários na Europa, e com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que acabou gerando um deslocamento de artistas, intelectuais, pesquisadores, enfim, de uma gigantesca quantidade de pessoas, de criadores de toda a natureza para os Estados Unidos, e o que possibilitou a criação de um dos projetos, eu ainda acho um dos mais arrojados, para a gente pensar em quando ele começa a funcionar em 1936, que é o Black Mountain College, ou seja, uma aspas escola, um college, né? Uma escola isolada. Isolada significa fora de todos os lugares, fora do sistema, fora dos centros de produção, fora dos modelos de educação, fora de qualquer coisa até hoje, na verdade. Mas que funciona exatamente nesse mesmo modelo, nessa mesma concepção. Artistas convivendo, sejam aqueles convidados para ministrar aulas, para produzirem algum tipo de reflexão, com os que vão para ficar, enfim, todos morando junto, convivendo, trabalhando, produzindo, se divertindo. Então, a coisa vai da aula ao ateliê, às festas, aos banquetes, à horta comunitária, a tudo. Ou seja, fora de um grande centro urbano, né? Era no alto de uma montanha, na Carolina, sim, na Carolina do Norte. Por isso eu disse, fora de tudo, fora de lugares conhecidos, não só de centros, mas não está nem mesmo ligado a um centro urbano. Era um antigo acampamento, desses acampamentos de férias, que foi utilizado, depois eles se deslocam para um outro edifício, enfim. Mas um espaço que cria uma condição de isolamento, que dá uma condição de espaço e tempos, porque são dois, você tem um tempo e um espaço diferenciado para uma convivência de trocas e de uma experiência, portanto, de produzir em deslocamento, de experimentar nesse deslocamento em todos os níveis, em todas as instâncias possíveis. Com muitos professores que já eram da Bauhaus, sim. E aí chegam Albers colocando esse modelo, né? Sim. Na verdade, são muitas das ideias, digamos, de um projeto de ensino menos hierarquizado, como era a proposta da Bauhaus, de um ensino um pouco mais amplo, quer dizer, desenho, tapeçaria, movelaria e fundição e pintura, enfim, todo mundo estuda tudo, ainda faz teatro, performance, planta, faz o almoço, pinta a parede, lava a casa, enfim, e dá conta de tudo. E tem aula com o John Cage e com o Merce Cunningham. Ou faz experiências juntos, né? Como é o caso do Rauschenberg, né? Porque, afinal de contas, mais experiência do que aula. Exatamente, mais experiência do que aula, porque é de lá que saem. A gente está falando do Rauschenberg, mas é de lá ou dos desdobramentos de lá, porque a escola durou de 36 a 56, então durante as 2 décadas que ela teve atuando, a gente tem todo tipo de radicalidade de pensamento passando por lá. Sam Fuller, enfim, os artistas, não vou lembrar mais ninguém agora, mas, sei lá, Eva Hess, de um Rauschenberg a uma Eva Hess, e por aí vai. Ou seja, nós estamos falando de um espaço, de uma condição de trabalho, de experiência, que são absolutamente
radicais. E o radicais para lá ainda serve para hoje, mas é nesse sentido que me parece a gente poder pensar a residência também dessa perspectiva. E, de novo, eu insisto, não era uma experiência que se vivia em 2, 3, 4 semanas. Era uma experiência que precisava de tempo mesmo, né? De um tempo do convívio. Porque nós estamos falando de uma outra coisa, falando de deslocamento, de tempo, de troca, mas temos que falar de convívio, de convivialidade. Porque não adianta você estar junto e não conviver, né? Implica numa impossibilidade da troca. E essas trocas se dão em todas as instâncias, dos que propõem a experiência, dos que experimentam, da experiência com a própria estrutura da instituição. Cada uma das residências que a gente conhece, que tem hoje em dia, cada uma delas tem uma estrutura diferente. Então, se as colônias tinham estruturas mais autônomas, em alguns casos como uma fazenda, em outros casos como uma pequena vilazinha, mesmo cada um com a sua casa, cada um na sua vida só se encontravam, a experiência do Black Mountain College é muito mais radical, porque os dormitórios são comuns, a cozinha, a horta, enfim, você tem essa experiência de uma radicalidade muito, muito mais intensa. Mas, então, a experiência da organização, né, do convívio com as regras em cada uma dessas diferentes residências, se a gente pensar nos dias de hoje, tudo isso também é um dado, é um elemento absolutamente fundamental. Eu vou falar disso, não é nem sempre uma coisa tão fácil assim, mas é porque ontem estava conversando com um dos artistas que voltou recentemente da residência, talvez alguns conheçam, que é o Henrique César, e é um artista que tem um tipo de trabalho um pouco mais que escapa, né, dos espaços comuns, alguém que costuma trabalhar nos vãos, nos entres, nos buracos, nos esgotos, enfim. E ele falou, mas é engraçado, né? Eu fui para Paris e uma das coisas que mais me surpreendeu é que tem algumas das coisas que eu tentava fazer aqui, se eu pensasse em fazer lá, eu acabava, inclusive, preso. Eu podia ser, inclusive, deportado quando, por exemplo, eu tentei fazer um trabalho que foi colocar um carrinho dentro do trabalho do Beuys, que estava no museu lá no Georges Pompidou, e veio alguém e me disse, bom, se você fizer, você vai detonar o alarme, não detonar o alarme, não tem mais jeito, você vai daqui, você vai para a polícia você vai deportar. Ou seja, ele falou, a gente acha que aqui é tudo tão... Todo mundo é tão cheio de regras, né, na escola, enfim, na FAP, você não pode isso, não pode fazer aquilo. Aí cheguei lá e eu tive que me dar conta que na França, você tinha que prestar conta de absolutamente tudo. Todo mundo, o discurso é tudo tão livre, tudo tão libertário, mas você não consegue sair das regras sem que alguém venha e te interfira. Então, a convivência não significa apenas uma convivência com os artistas, com os espaços, mas com a cultura. E seja a cultura de uma maneira mais ampla, o dia a dia, o cotidiano, seja uma cultura que implica em conhecimento das regras locais, das leis, das determinações, das definições, das imposições, porque parece que é simplesmente um deslocamento para um espaço e eu vou lá e fico fechado no meu ateliê, produzindo, pintando, desenhando. Isso não acontece nunca, em absoluto, com ninguém. Nunca. Eu posso dizer que conheço uns 200, 250 artistas, talvez, que passaram pela residência, seja dos que foram para Paris, por exemplo, ou seja dos que vêm para cá e ficam na residência artística que a gente tem aqui em São Paulo, no centro da cidade, ali na Praça do Patriarca. A experiência de estar em contato com uma outra realidade vai desde coisas como... Como assim? Não conseguia, não sabia, não tinha ideia que a palavra linguagem em português pode significar tanto linguagem, a língua o que eu falo, como a língua, aquilo que é o sentido mais amplo, e não apenas o sentido das palavras, não apenas essa relação que se dá apenas abstratamente. Quando nós falamos em português, a palavra, a linguagem, por exemplo, tem um sentido um pouco mais amplo. Linguagem do corpo, linguagem faz uma referência, inclusive, à materialidade, à corporalidade.
Então, estou falando disso porque tem duas artistas que que trabalham com a palavra, com a escrita, e para elas foi uma surpresa, né, desenvolver um trabalho em que as palavras, para elas começarem a descobrir que palavras como linguagem e outros aqui tinham um sentido muito mais amplo do que aquilo que a maior parte das línguas com as quais elas trabalhavam, conheciam, o alemão, o inglês, o francês, em que em português, e para nós aqui, isso tinha uma dimensão muito mais ampla. Ou seja, os limites dessas referências, sejam dos conceitos, das ideias, da legislação, enfim, esses limites têm que ser pouco a pouco reconhecidos. Eles têm que eles vão sendo aos poucos absorvidos para poder fazer com que esse artista consiga estar, consiga trabalhar, consiga viver numa outra dimensão que não é aquela que ele conhece, às vezes por literatura, pelo relato de outros, pela experiência de outras pessoas. Então, essa experiência, esse sentido é muito mais amplo. Vem um deslocamento também até de estruturas de pensamento. Exatamente. Por você estar trabalhando com uma outra linguagem, né? Esse deslocamento se dá no plano psicológico. Esse é um outro dado significativo. Nas residências com pouco tempo de duração, o relato dos artistas é de experiências mais imediatas, de contatos mais, digamos, marcantes naquilo que eles veem, naquilo que eles experimentam no dia a dia. Por exemplo, um artista japonês que vive na Alemanha, que vem para cá para fazer uma pesquisa sobre o seu trabalho, se depara com repentistas, com gente cantando na rua e tem um choque a ponto de produzir um trabalho que vai ser apresentado na Bienal de São Paulo a partir de dois repentistas contando ou desenvolvendo o trabalho dele. Então, assim, são dados que produzem esse estranhamento. Ou artistas que permanecem mais tempo em residência, não se assustem, por favor, tendem, por exemplo, a entrar em estados mais melancólicos ou até quase depressivos por uma razão muito simples. Você tem que conviver com você. Ponto. Você tem que ficar 24 horas do dia com você. Ponto. Você passa uma semana, um mês no seu apartamento, no seu estúdio, com você. Eu saio, eu rodo por Paris, ok, mas você volta e é você quem está lá. Mas tem também uma programação de encontros com críticos, outros artistas. Quer dizer, é diferente, esse convívio é diferente do artista que se isola, né? Estou pensando, por exemplo, aqui essa obra do Cadu, que está na Bienal de São Paulo, que ele fez uma casa de madeira no meio da floresta ali em Petrópolis, e ele se propõe a ficar lá dentro, isolado de tudo, produzindo. Quer dizer, existe uma diferença entre isso claro, e né? ficar sozinho e a residência, porque a residência vem com essa programação de contatos, não? Ou é o artista na Cité des Arts, ele vai ter que ir atrás da sua rede? No caso da Cité, a Cité não tem nenhum programa que eles proponham. Tá. O que eles têm é um encontro quinzenal, que é uma espécie de uma coisa muito francesa. Tem uma mesa, assim, meia dúzia de garrafas de um aperitivo qualquer, 15 minutos, das 18 às 18h45, as pessoas se encontram, conversam. É um momento de um primeiro contato. Eu estou, talvez, exagerando, brincando um pouco, mas tem essa certa rigidez de proposição. É óbvio, é evidente que a estrutura, por si mesmo, acaba provocando esses outros encontros. Por exemplo, a ideia de Open Studios, essa experiência de se deslocar de um estúdio para outro e de tentar conhecer, de tentar viver um pouco da experiência do artista que está produzindo no seu espaço. Imaginem que num lugar como a Cité, com 300, na região, nesse complexo principal, que é o do Marais, são 300 estúdios. Eles têm 18 outros que ficam num outro prédio em Montmartre. Mas, num complexo de 300 estúdios, evidentemente que tem alguma coisa acontecendo
o tempo todo. Tem artista entrando e saindo, tem gente no elevador para cima e para baixo, na lavanderia, nos estúdios, ou melhor, nos ateliês de gravura, de fotografia. Tem concerto, uma vez por semana, concerto musical, porque eles recebem músicos também. Então, há um tipo de atividade que leva naturalmente, sem que haja uma programação fechada definitiva. Mas só para não escapar do que eu falei que podia talvez assustar, independentemente dessa programação ou desse, acho que a Paula levantou um dado importante, é relevante pensar a ideia da residência com um programa, com uma série de atividades que são pensadas para também inserir o artista nesse contexto da cidade, do circuito artístico da cidade. Mas eu acho que, para além disso, existe um contato consigo mesmo, existe um processo de reflexão que é muito forte, desde que você tenha esse período um pouco mais longo. É por isso que eu estou dizendo que há uma diferença nessas residências mais curtas, em que a quantidade de informação, a quantidade de contatos, em um mês, no máximo, em 2 meses, tudo isso é muito rápido, quase não te permite isso. Mas, a partir do 3º mês, e tem um outro dado que eu acabei não mencionando ainda nesse processo de deslocamento, que é o deslocar-se para uma condição não apenas geográfica, uma condição ambiental distinta. Porque sair daqui em agosto e chegar em Paris em agosto e se deparar durante 1 mês, 40 dias, com uma cidade vazia, uma cidade bege, cinza, enfim, é uma cidade que é apenas edifícios, edificações em que as pessoas não estão lá. E, aos poucos, as pessoas vão surgindo e começa a existir um outro tipo de vida na cidade, mas que imediatamente vai se transformando, e vai se transformando em cinza. Tudo isso que eu estou falando, eu estou usando palavras que não são minhas, eu não estou cotando aqui, não estou botando entre aspas, mas podem ler muitas aspas quando eu estou falando cada uma dessas palavras. Se deparar com uma cidade que vai se tornando cinza, bege, esbranquiçada, vazia, fria, de solidão. Eu estou me referindo a artistas que chegam no verão em Paris e têm que enfrentar a passagem, a chegada, né, passam 6 meses em Paris até o final da residência, em janeiro, início de fevereiro, em pleno inverno europeu, e numa cidade como Paris, em que você vai para se deslocar, para visitar os museus, visitar os lugares em que essa condição ambiental também contribui. E isso ainda se torna mais radical se vocês pensarem em residências que não estão nos centros urbanos. A gente podia voltar lá à história das colônias artísticas, mas residências que estão desde o Polo Norte, e elas existem, claro, residências que duram 2 meses, no máximo, ou 1 mês, quando o verão está muito bom, né, no hemisfério norte, mas residências em navio pelo Círculo Polar Ártico, ou residências na Cordilheira dos Andes, enfim, há uma quantidade de experiências de residência que também significam colocar-se em uma situação do deslocamento geográfico, topográfico, ambiental, e, com isso, colocar-se em deslocamento físico nessas condições. Acho que isso serve um pouco para pensar. Você acabou de falar, de dar um exemplo, né, muito específico, mas, ainda assim, é preciso pensar que a ideia da residência implica em não estar apenas isolado do mundo, estar, mesmo que em uma condição de aparente isolamento, vinculado a essa proposta de uma experiência numa instituição, com a proposta dessa instituição de trabalhar com, sejam os curadores, sejam esse diálogo, pensar que toda residência implica na possibilidade de produzir alguma coisa. E o produzir alguma coisa
por exemplo, uma experiência que se finalize com um relato, com um documento que pode ser tanto uma narrativa, uma apresentação, um compartilhamento dessa experiência com o outro ou os outros. Nos dois casos com o qual eu trabalho mais diretamente, que são o da Cité, quando os artistas voltam da Cité, eles obrigatória e necessariamente têm que produzir um relato da experiência, já que eles não são cobrados e não é pedido a eles que produzam, eles não têm que prestar contas de produzir nada, não têm que vir com uma exposição, nada. Mas é cobrado deles que, em primeiro lugar, produzam um relato que possa ser uma espécie de documentação da experiência de estar em residência, que sirva como um referencial para outras pessoas, que sirva como uma possibilidade de chamamento para essa experiência da residência. Depois que eles façam uma apresentação pública, na qual eles dialoguem, eles exponham, e como nós passamos a fazer nos últimos anos com 2 artistas ao mesmo tempo, isso significa sempre propor 2 visões completamente distintas. Em primeiro lugar, porque alguém chega lá no verão e sai no inverno, e outro chega no inverno e volta no verão. E eu estou insistindo nisso porque isso faz muita diferença mesmo, porque os relatos todos, sem exceção, acompanham, né, esse trajeto. E, além disso, hoje em dia, nós apresentamos uma exposição, uma pequena mostra, muito mais centrada no processo. Portanto, são sempre 2 ou 3 trabalhos de cada um dos artistas que passou pela experiência da residência, e não necessariamente um trabalho produzido lá. Preferencialmente, um trabalho produzido a partir da experiência lá, em alguns casos em que o artista tem 6 meses ou quase 1 ano para produzir, que é o caso que vai acontecer agora nesse final de novembro. A experiência de produzir trabalhos, ou a possibilidade de apresentar trabalhos produzidos a partir da experiência de Paris, mais desenvolvidos aqui, já de volta em São Paulo. Então, essa é uma vertente, por exemplo, do nosso programa com a Cité. Da mesma forma que o programa da residência, ou os artistas que vêm para a residência artística da FAP aqui em São Paulo, tem que necessariamente fazer uma apresentação do seu trabalho. A ideia é que, quando eles cheguem, eles falem, eles apresentem o porquê que eles vieram, o que era o projeto, o que os moveu para cá. São sempre estrangeiros? Não necessariamente. Nós só não recebemos artistas de São Paulo. Tá. A ideia é que possam vir artistas do Brasil e, enfim, artistas do mundo inteiro. Nesses mais de 150, 170 ou 180 que nós recebemos, eu diria que uns 120, 130 são estrangeiros, de todas as partes, sem exceção. Não tem nenhum continente, enfim, já teve gente de todo lugar mesmo. Mas esses artistas, mesmo, os brasileiros, obviamente, eles apresentam o seu trabalho. Eles falam um pouco do que fazem, do que interessa a eles, o que estão fazendo aqui, porque o projeto de vir fazer a residência aqui. E, se possível, a gente consegue, ou tenta, produzir uma outra atividade, seja uma apresentação final, que significaria poder entender o que foi o processo de residência, ou uma atividade mais ligada ao processo de trabalho, um workshop, um estúdio orientado, ou enfim. E a possibilidade de estar em contato com eles nos espaços que são os Open Studios. A gente produz 2, pelo menos, por semestre, reunindo alguns dos artistas, ou quase todos os artistas que estão naquele período. Normalmente, como são 15 a 20 artistas por semestre, então a ideia de ter pelo menos 1 ou 2 possibilita, quando a gente tem 2 artistas distintos, que é o que a gente vai fazer daqui a 3 semanas, né? Mas quem não vai com o grupo também pode comparecer, a gente vai abrir depois, então a gente pode falar disso. Mas, enfim, essa ideia, então, de que é uma experiência que também precisa ser compartilhada. É uma experiência que precisa aqui é por minha conta, mas é porque eu não acredito nessa experiência da residência apenas como
um resultado ou apenas como uma atuação do artista sobre ele mesmo. Estar em residência significa trocar com os outros residentes, significa trocar com a cidade na qual ele está, porque é impossível vir e permanecer numa cidade, por exemplo, como São Paulo, e não ser tocado, não ser, de alguma maneira, provocado por ela. Não há nenhum artista que tenha ido embora daqui dizendo isso. E isso é interessante que isso que você está falando aproxima um pouco a experiência de fazer uma residência com algum tipo de performance também, né? Uma proposição de viver de outra maneira durante algum tempo. Mas, por outro lado, é uma experiência que é tão cotidiana que aí volta para a nossa vida normal como uma possibilidade também de performance. Então, a residência é como uma ponte entre o cotidiano e a prática artística misturadas. Sim, e me parece que a residência acho que é o típico espaço para se pensar em prática artística, menos do que em produção artística. Artístico como uma forma de estar e de viver, e não necessariamente como uma fábrica de objetos, de resultados. Sim, Né? acho que acho que estar centrado na experiência, e na experiência significa a experiência, né, de se deslocar, de estar lá, de conviver, de tudo isso. Não tem como escapar digamos, dessa possibilidade de pensar muito menos no produzir e muito mais no refletir, no buscar caminhos para essas novas relações e situações, quer dizer, a situação específica, o lugar, tudo, e absolutamente daí a tudo. importância do relato, porque a residência, através do relato, ela passa a ser não uma vivência específica daquela pessoa, mas uma coisa que reverte também, por exemplo, para o espectador dessa experiência, alguém que lê o relato e também passa a entender, o meu dia a dia, a minha vida pode ser também vivida como uma prática artística. Então, nisso não fica sendo a experiência daquele artista que ficou na Cité durante 6 meses, apenas ele, não é ele o único beneficiado desse processo todo, né? É como se nós estivéssemos estudando um processo pelo qual o artista passou. E por isso acho que essa preocupação, esse interesse em não apresentar uma exposição dos trabalhos desses artistas, Isso. mas sim centrá-la no depoimento e no processo. Então, quem vai à exposição, essas exposições que a gente organiza, encontra lá uma vitrine de 10 metros de comprimento com caderno, esboço, o guardanapo do restaurante que é todo dia. Seria muito porque assim, ganhar na loteria e fazer essa residência na Cité. Quer dizer, são 2 por ano. Né? O benefício seria muito grande para muito poucos. Então, isso tem que ser distribuído de alguma forma. Sim. E acho que só faz sentido pensar dessa perspectiva. E isso também me faz, talvez, conseguir um gancho para voltar ao meu viés histórico. Eu só vou fazer outro pulo lá para os anos 60, que eu acho que é um outro momento importante, que é pensar a situação assim, muito específica de Nova York na década de 60, meados, finais dos anos 60, e pensar o que acontece na região sul de Manhattan, o famoso Sorro de Manhattan, que naquele momento é uma região absolutamente degradada, abandonada e que começa a ser ocupada por artistas. Daí vem toda a história dos lofts, essa coisa toda, esse processo de gentrificação. Não, mas é um dado muito, muito real. E é muito interessante pensar que quando os artistas, eu estou me referindo a Martha Clark, a Trisha Brown, Laurie Anderson, Rauschenberg, enfim, a lista é
tão estrelar e tão estelar que não, né, não vai chegar ao fim. Mas quando a gente olha um pouco para a produção ou para a maneira de viver e atuar desses artistas lá, é muito interessante pensar que eles vão ocupando, numa mesma região, eles vão ocupando os lugares que estavam abandonados e ocupando, às vezes, literalmente mesmo, sem pagar, sem nada, ou às vezes por acordos, pagar $50 por um prédio, ou $50 por um andar inteiro, enfim, coisas desse tipo. E aí chega, me lembro, acho que o Rauschenberg chega um dia, vai visitar um deles, fala, mas não tem um espaço como esse? Ah, tem, o 6º andar está vazio, não tem nada, vai lá, então vai, sobe e transfere o ateliê para lá. Por que isso tem a ver com a residência? Eles acabaram por criar uma comunidade de artistas, e isso significa desde o restaurante lá, o Food, do Mata Clark, aos espaços de teatro, a ocupar determinadas ruas que ficaram mais ou menos fechadas para apresentações públicas de teatro, dança, enfim. Eles criaram uma comunidade em alguns quarteirões de Nova York, que é o famoso Soho, que acabaram por levar a prefeitura de Nova York a ter que pensar em como resolver o problema. Porque a área estava abandonada e significava não tinha água, não tinha gás, não tinha eletricidade, não tinha calefação. E tinha um problema complicador que era podia acontecer acidentes, já que não tinha calefação, as pessoas acendiam fogueiras dentro, né, literalmente acendia fogueira dentro de casa, coisa assim. Então acontecia todo tipo de incidente, acidente. E a prefeitura tentou tirá-los. Houve uma série de articulações. Os artistas acabaram por se organizar, criar uma comunidade organizada, e pleitearam e obtiveram da prefeitura uma mudança na legislação para poder ocupar aqueles espaços. E a prefeitura também acabou, né, legislando e criou uma terminologia específica para identificar os lugares onde esses artistas estavam, sei lá, em 50 quarteirões. Obviamente que eles não estavam em todos os lugares, mas às vezes no quarteirão inteiro tinha um prédio. Então, todo prédio que estivesse um artista morando, ocupando espaço, tinha que ter uma placa embaixo, e acho que recentemente acabaram com todas as que tinham, mas tinha uma placa que tinha as letras A, I, R. Air, que significa ar, mas que, na verdade, significa artista em residência. Então, eles criaram um projeto. Parece uma bobagem, mas é uma coisa, é um dado. Assim, é uma outra perspectiva de pensar isso. Eles acabaram por criar uma estrutura, uma condição que é típica dos anos 60, as comunidades, dentro da cidade de Nova York, uma espécie de Cristiane, ela de Copenhague, um território, aspas, livre, ao obrigar a prefeitura de Nova York a rever a legislação de ocupação, etc, etc, etc. Claro que tudo isso acabou provocando o que a gente sabe, que é o que a gente chama de gentrificação, que é um processo de valorização, de recuperação, criação dos espaços, galerias, etc, etc. E hoje não tem nenhum artista morando lá, porque não custaria $50, custaria $50 mil um quartinho, né, um metro quadrado. Teve o caso Bering, né, agora há pouco, no Rio de Janeiro, a fábrica de chocolate da Bering, que fica numa região degradada ali do Rio de Janeiro, que foi ocupada não, foi alugada. Artistas ocuparam essa fábrica desativada de chocolate e alugaram espaços lá dentro, então virou um centro de ateliês no mesmo prédio, um prédio enorme, uma fábrica, com aquele jeito de fábrica, galpão, umas máquinas loucas no meio ali dos espaços de ateliê. Os artistas trabalhavam, vários tinham seu ateliê, e eles viam o processo do outro, e aquela área do Rio de Janeiro vem passando por um processo de gentrificação, né? Que é ali o embelezamento da área do Pier Mauá, grandes empreendimentos imobiliários. E aí, então, o prédio da Bering foi colocado a leilão por causa de uma dívida lá do dono do prédio. Alguém comprou o prédio da Bering, porque aquela área agora é uma área que vai se valorizar muito, e resolveu despejar os artistas. E aí foi feito todo um movimento, também usando as redes sociais, pela manutenção da fábrica da Bering,
como um espaço de ateliês. E os artistas ganharam também, né? Foi a prefeitura, então, baixou um decreto ali, invalidando o leilão e dando o direito dos artistas de continuarem pagando seus aluguéisinhos ali para ocupar a fábrica da Behring. Não sei detalhes burocráticos, o que aconteceu com a dívida do... Provavelmente deve ter sido um processo de desapropriação. É a única maneira que eles devem ter conseguido. Desapropria e apaga, e depois pagam o valor, que é valor mercado, venal, enfim, e a prefeitura deve manter aquilo como patrimônio. Eu também não sei o que é que aconteceu assim, objetivamente. É um caso, né? Mas a ser também. E, na verdade, o que começou a se pensar aqui para a região da Luz, ali a famosa Cracolândia, né? A ideia de... E ali a ideia era de oficialmente produzir esse projeto, porque o deslocamento da Estação Pinacoteca, o teatro, criar o teatro de dança, a escola, enfim, começou um processo oficial, o que é até assim, bastante relevante, sem escapar muito da história, mas que é um processo muito interessante pensar, que é a utilização pública de uma ideia, de um processo de reformulação de ocupação de espaço que vem que surgiu a partir dessas experiências aí dos anos 60 lá de Nova York. Bom, enfim, acho que a gente podia ir ainda além com todos esses processos, mas acho que vale a pena, saindo desse caso específico de Nova York, eu acho que tem um dado extremamente relevante pensar, que é a constituição de um modelo de residência artística, não é bem isso, mas é um modelo de uma residência que está mais próximo das comunidades, ou melhor, das colônias artísticas do século XIX, que são esses artistas ocupando, criando a sua própria condição, cada um cria o seu lugar, onde mora, vive, trabalha, estabelece relações com a comunidade, articula essa comunidade. Então, nesse sentido, a experiência aí dos artistas em residência de Nova York tem isso, mas eu não posso deixar de pensar numa articulação que também deve ser feita, que é com o Black Mountain College, principalmente porque alguns dos artistas que estão envolvidos nesse processo têm uma experiência direta ou indireta com aqueles que participaram, que estiveram no Black Mountain College. Acabei de falar do Rauschenberg, mas a gente pode pensar em todos os outros que têm uma experiência, um contato com quem passou pelo Black Mountain College. Então, acho significativa e nunca vi nenhum estudo, pesquisa, nada nesse caminho. Aliás, eu acho que o próprio Black Mountain College tem muito o que se pesquisar e trabalhar. Há um processo recente, inclusive o novo site deles, da pesquisa, está no ar. Quem tiver interesse, acho que pode procurar lá, acho que vale a pena. Mas essas relações, esses desdobramentos de uma colônia fechada, isolada lá, né, no norte, na Carolina do Norte, nas montanhas, e essa ideia de isolamento, de articulação, vindo e se impondo, se interpondo na cidade. Acho muito relevante pensar essa perspectiva. Mas, dando mais um pequeno salto aí final dos anos 60, 70, eu acho que valeria pensar, então, talvez mais detidamente, nesse processo das residências artísticas, mais agora contemporaneamente. E acho que, sem a menor sombra de dúvida, as transformações e as mudanças radicais pelas quais o mundo passa a partir da década de 90 vão interferir decisivamente nesse expansionismo que a gente tem em relação às residências artísticas. Em primeiro lugar, a facilitação dos processos de deslocamento. A partir da década de 90, viajar foi ficando cada vez mais fácil, e do final dos 90, início dos anos 2000, a gente, todo mundo costuma reclamar, fala mal e dizer que o aeroporto se transformou em rodoviária de alguns anos antes, porque a facilidade, a acessibilidade também vai produzir uma ampliação desse acesso, dessa possibilidade de os artistas viajarem. Mas é claro que não é só isso. O processo de deslocamento se dá não apenas fisicamente,
Nesse momento, nós vamos enveredar por um caminho de deslocamento, que é o deslocamento virtual, dos meios de comunicação, ou seja, há uma expansão gigantesca nessa possibilidade de deslocar-se e de acessar toda a informação, de acessar, inclusive, as propostas de residência artística que existem pelo mundo. Quando nós começamos com as residências em 97, o primeiro artista que foi para Paris foi em 97. Eu me lembro perfeitamente, desculpa, estou me referindo ao projeto da Cité, que a FAP mantém lá na Cité. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje, e são 15 anos atrás, da dificuldade em mandar alguém. Vocês observaram que eu disse mandar, né? Não era nem escolher as pessoas se candidatarem. Foi muito difícil, nos primeiros semestres, nos primeiros anos, conseguir convencer alguém a sair daqui de São Paulo e ir ficar 6 meses em Paris. Era muito difícil fazer com que alguém quisesse receber uma passagem de ida e volta, uma ajuda de custo mensal, um apartamento com tudo pago no Marais, entre a Place des Vosges e Notre-Dame, a 2 quarteirões, 3 quarteirões do Centro Georges Pompidou, de frente para o Sena, próximo da Ilha de Saint-Louis. Estou fazendo uma brincadeira, mas assim, era algo muito complicado. E as pessoas chegavam lá, ainda tinham direito a 2 carteirinhas que dão a possibilidade de entrar em todos os museus, os nacionais, os regionais, de graça, sem pagar, enfim. Era muito difícil. Vocês estão rindo, mas eu estou falando de um dado real. As primeiras pessoas, mas o que eu vou fazer lá? Não, mas eu não falo francês, eu não entendo nada, mas eu vou ficar lá. Quando eu voltar, o que aconteceu com a minha vida? Enfim, era muito complicado. Claro que a gente chegou num ponto em que tem 20 inscritos, enfim, todo mundo, mais ou menos, mas as pessoas querem. E isso significa pensar como em tão pouco tempo, em menos de 10 anos, a situação de conhecimento, acesso à informação, essa compreensão da necessidade, da relevância, da importância e do papel do contato com o mundo, de uma forma geral, e com a produção, com todas as experiências artísticas de uma forma mais ampla possível, como isso faz parte absolutamente inerente do processo de formação e do processo de desenvolvimento de um artista, faz com que a gente parta dessa experiência de não, eu não vou, não, eu não quero. Enfim, a lista, às vezes, de 5 nomes se reduzia a nenhum. Uma das primeiras vezes em que eu tive que cuidar especificamente do projeto, me lembro que não havia nenhum inscrito. Então, foi preciso convidar gentilmente algum dos professores artistas para convencê-los da importância, de como era para o processo dele de formação como artista, de como isso poderia, inclusive, contribuir para ele como um professor, como um artista-professor. Estou falando de 2000, 2001, não estou falando do século, nem do século passado, e muito menos do século retrasado, século XIX. E para mim foi muito significativo quando, em 2006, 2007, a gente colheu esses depoimentos todos. Praticamente todos os artistas, professores, não me lembro de nenhum que tenha deixado de mencionar isso, não apenas a experiência da CT afeta, não apenas pessoalmente, afeta a perspectiva de produção como artista, mas afeta diretamente a experiência de ensinar, de trabalhar como um professor em artes. Em todos eles, esse sentimento, essa experiência foi muito forte, principalmente por uma série de experiências que quase todos relatam, mas de ter a certeza dos seus trabalhos aqui, de ter absoluta certeza de que, ao mostrar um trabalho, apresentar um trabalho na galeria, as pessoas conhecem o trabalho. Eu sou uma artista, produzo, faço pinto há 10 anos, então todo mundo conhece, há uma proximidade de discussão e de conversa. E, ao chegar com o mesmo trabalho lá, a dificuldade, às vezes a impossibilidade de que o outro compreenda o seu trabalho. E eu estou falando de artistas com experiência de 10, 15 anos, com experiência como docente, dizendo, não, mas eu cheguei lá e mostrei o trabalho e aquilo que eu
imaginava ser uma discussão sobre a violência, sobre como a violência se manifesta em relação à mulher e tal. E as pessoas, mas como assim? Você está fazendo apologia? Você está defendendo a ideia de violência contra, ou seja, o trabalho deslocado do seu contexto e da sua perspectiva, produzia a necessidade de uma rearticulação de como pensar, de como falar e de como apresentar o trabalho, de como mostrar um portfólio, de como deslocar meia dúzia de imagens de um contexto muito mais amplo da produção. Ou seja, a experiência significava ou significou uma mudança radical em todas as esferas de atuação de cada uma dessas pessoas que esteve em residência. Não estou mais falando apenas de artista, porque eu estou falando dessas atuações como docente, como pesquisador, como artista, como pessoa. Diga. Não, Marcos, eu só ia comentar que a gente tem mais 45 minutos. Eu sei que você tem uma parte que você quer apresentar uns slides, uns websites e abrir, talvez, para perguntas. Não, tá só bom. para Não, ok, claro, sim. Nós podemos passar rapidamente, mas Ana, acho que talvez pudesse mostrar o site da Resarte primeiro. Essa é uma das razões pelas quais eu acho que a gente tem que pensar essa onda de mobilidade que assola o mundo a partir dos anos 90, vai vai ganhar uma força e vai ganhar um poder muito maior, né? Porque dentre todos os elementos que contribuem para essa mobilidade está a acessibilidade, não só à internet, mas a possibilidade de formação e de organização de redes, dos networks, sejam eles físicos mesmo, né? Aqui vocês estão diante de o site da Resarts, que é talvez a mais importante rede de residências artísticas internacionais. Existem várias redes, mas essa é talvez a mais antiga. Ela existe aproximadamente uns 15, 16 anos, se eu não estou enganado. Ela organiza atualmente encontros bienais, encontros gerais, encontros mundiais, cada edição em uma cidade. Os últimos foram em Amsterdã e em Montreal, e agora, em novembro, vai acontecer o próximo aqui em Tóquio, só para vocês verem. Então, de 25 a 28, acontece um encontro da Resarts lá em Tóquio. Bom, o que é que significa pensar esses encontros e a Resarts, especificamente? Significa pensar na possibilidade de, em primeiro lugar, estabelecer uma rede que facilite a comunicação, a difusão de todos estes espaços de residência, portanto, difundir a informação como uma rede e como a individualidade das residências. Primeira coisa. A segunda é criar espaços de trabalho, espaços de discussão. Além dos encontros bienais, que são encontros gerais, eles promovem uma série de encontros regionais, seja no sentido de fomentar o desenvolvimento de residências ou de discutir aspectos específicos que estejam atrelados ou que sejam consequências, enfim, que tenham uma relação mais direta com grupos de residências, como eles fizeram frequentemente no final dos anos 90, início do século XXI, com as residências que foram surgindo no leste europeu, como resultado desse processo de desmantelamento da estrutura que dominava e que deixou a maior parte dos artistas absolutamente sem nenhum tipo de apoio para a produção. Se vocês pensarem, a gente está acostumado a pensar nos países mais relevantes, mais importantes, mas eu participei de um programa que significava dar um apoio, enfim, aos países que participavam de uma Bienal que se chama Bienal de Artistas Jovens do Mediterrâneo,
da Europa e do Mediterrâneo. É uma Bienal que acontece só para artistas jovens até 30 anos de idade e de países que estão em torno do Mediterrâneo, o que significa Oriente, significa África. É uma Bienal. E essas Bienais acontecem também em lugares diferentes. A edição que eu fui foi em Skopje, na Macedônia. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse parar em Skopje, na Macedônia, e muito menos pensei que a Macedônia, para mim, era a terra do Alexandre, qualquer coisa assim, o início dos gregos. Enfim, eles odeiam, não pode mencionar isso lá, que eles são capazes de cortar o pescoço, porque Macedônio é o início da civilização. Os gregos vieram depois, os gregos usurparam tudo. Mas, enfim, nós visitamos, era um grupo de representantes de residências que esteve lá para escolher e premiar artistas desses países, artistas jovens, que receberiam como prêmio uma condição de vir e de estar nessas residências. Não havia nenhum museu, há um patrimônio, desde um patrimônio histórico, pré-histórico, passando pela civilização grega, romana, na região, é uma coisa assim, absolutamente indescritível. Você anda pela rua, pelas calçadas, tem cavalo amarrado num pedaço, uma coluna romana, ou os carros estão em cima da calçada, onde do lado ali tem um frontão caído no terremoto, tal, que era um templo grego. Eu estou fazendo uma coisa que parece quase anedótico, mas para chamar a atenção das condições absolutamente, ou melhor, das totais e absolutas faltas de condições de trabalho para o artista. Então, os programas de residência ou criar condição como essa de prêmios de residência para artistas da Eslovênia, da Croácia, significou, durante um tempo, uma das únicas formas de apoio. E a rede, ou estas redes, possibilitavam e possibilitam situações como essa. Então, eu estou falando, na verdade, recomendo que vocês entrem, fuçem. Se vocês clicarem... sobe um pouquinho. Não, tem... aqui no Residência. Isso. Então, se vocês chegarem nessa parte, vocês vão poder procurar residências por lugar, país, por tipo, enfim. Vocês vão ter acesso, acho que estão inscritas na Resartes, alguma coisa com 400, 500 residências. Mas há outras redes, como uma que se chama Intra-Asia, que é uma rede de residências asiáticas, só as residências da Ásia, menos o Japão. O Japão é um pouco exclusivista nisso. Eles têm uma rede própria que é administrada a partir do site da Japan Foundation. Ou, se vocês entrarem na AAC, que é Alliance of Artists Communities, que é uma rede que congrega todas, ou a maior parte, as mais importantes residências artísticas americanas, cerca de 200 só nos Estados Unidos, espalhadas pelo território americano, e mais algumas internacionais que estão associadas a ele. Ou, mais recentemente, a criação da RED, que é uma residências em rede que congrega residências da América Latina e digamos, de países ibero-americanos, espanhóis e portugueses, mas ela é fundamentalmente de residências latinas. Essas são algumas, há várias outras redes, eu estou mencionando 4 ou 5, porque se vocês pensarem 200 em uma, 400, 500 na outra, 50, vocês vão somando e isso significa, de repente, a gente se deparar com 800 residências que estão... Essas são as residências que estão associadas, afiliadas às redes. Porque, além disso, há muitas outras residências que ou que têm uma vida mais curta, ou que não querem se associar, que têm um outro processo de trabalho. Agora, uma dúvida. Eu comecei a ouvir falar de residências que me parecem um pouco como esses salões oportunistas, em que você paga para participar do salão, basicamente. Então, são residências em que o artista paga a sua própria passagem, tantos $1000 para ficar lá naquele lugar, e o que eles oferecem é praticamente um hotel para artistas, né? Como diferenciar uma coisa da outra? Acho que tem duas situações em relação a esse processo de residências pagas. Algumas não têm mesmo
condição de se manter. Quer dizer, são projetos, são propostas de residências, mas eu acho que tem esse dado do oportunismo mesmo, e há várias delas, principalmente em lugares mais paradisíacos, como no Havaí, tem uma dessas, basta você pagar X lá, enfim, na Nova Zelândia, na praia, não sei das quantas, enfim, tem um pouco esse sentido. Mas há algumas residências que contam, na verdade, com a ideia de que o artista não é ele quem vai pagar efetivamente. As residências cobram, mas esse artista vai receber, por exemplo, uma subvenção de um Ministério da Cultura, ou, por exemplo, como a Unesco, que mantém um programa que se chama Ashberg, que é um programa de apoio para artistas em residência. Ele não é um programa de apoio para residências. As residências se inscrevem, elas, na verdade, têm que ser aceitas no programa, e aí os artistas que se inscrevem para estas residências também aplicam para o programa Ashberg, ou seja, a residência tem que estar credenciada, o artista se inscreve para a residência, se ele for selecionado, ele pode pleitear a verba do programa Ashberg, e com o dinheiro do Ashberg, ele tem condição de frequentar, sejam essas residências, ou alguma residência que só ofereça o alojamento, as condições, como é o caso da residência aqui da FAP. A residência é um apartamento com toda a infra, com todas as condições, mas a residência não tem um programa digamos, de um apoio financeiro, seja para passagem ou seja para manutenção. O artista que vem para cá, ele tem que ou ter condições de se bancar ou vir por algum projeto. Esse foi também um dos mecanismos que nós utilizamos muito no início da residência. Foram projetos desenvolvidos em parceria, por exemplo, com o Goethe, com a Aliança Francesa, com o Palais Tokyo, com a Bienal e a Escola Livre de Arte de Lisboa, lá o Mau Maus, ou um artista que veio pelo antigo IASPES, que era o Instituto de Apoio à Produção Artística da Suécia. Então, eles bancaram, como se, digamos, pagasse uma verba, como se fosse um aluguel da residência, e bancaram um artista. Ou, agora, mais recentemente, um projeto que a gente está fazendo com a Fundação Calouste Gulbenkian, que consiste na seleção de um artista. Então, sei lá, esse último caso, eu fui para lá, nós escolhemos o artista e a Gulbenkian bancou a vinda desse artista. Então, as possibilidades são muito grandes, são muito distintas e, antes de mais nada, até antes de chegar no fim, assim, a minha recomendação é: apliquem, inscrevam-se, façam, tentem, acho que procurem. É absolutamente, acho absolutamente impossível não passar pela experiência de residência. E ela me parece algo tão relevante e significativo que não fossem os encontros como esse, o que significa que deve existir um sentido em reunir 500 representantes de 500 instituições para discutir o papel e o sentido, a razão de uma residência artística ou o próprio crescimento dessas residências. O que me chama a atenção é como nós, aqui no Brasil, temos uma certa dificuldade em manter residências artísticas. E aí vou fazer uma distinção. Há uma diferença, na minha leitura, na minha concepção de residência, entre uma residência artística, um programa de residência artística e uma atividade chamada de residência artística. Porque me parece ser fundamental pensar na residência artística que ela tenha um espaço para possibilitar esse deslocamento, essa vida, esse trabalho desse artista nessa condição. Nós temos vários projetos que se assemelham, que têm pontos em comum com uma residência. Eu me lembro, por exemplo, de porque eu não sei a quantas anda, porque ele some, desaparece de vez em quando, que é o Prêmio Pampulha, que é um prêmio e que antes, talvez, até desse boom, né, de residência, nem era tão associado a isso, mas era um prêmio que consistia em o artista, ao recebê-lo,
se deslocava para Belo Horizonte, recebia uma verba para viver lá em Belo Horizonte e teria um acompanhamento. Era muito mais um programa, a minha leitura é essa, muito mais um programa de acompanhamento, um projeto de 10 artistas sendo acompanhados por 10 curadores e críticos, e isso implicava em que eles tivessem que se deslocar para Belo Horizonte, morar lá, porque todos os críticos todos teriam que ir para lá para estarem reunidos num lugar só. O que não queria dizer necessariamente que esses artistas ou vivessem juntos ou trabalhassem juntos, porque o que acontecia, cada um alugava a sua casa, apartamento ou seu estúdio, e, portanto, era uma outra perspectiva. Há um projeto, que eu não sei também há quantas anda, mas que começou a se desenvolver, que era o Lab Miss, o laboratório, né, do Miss, que era um programa de residência. A ideia da residência era fornecer ao artista condição de trabalho e de acompanhamento técnico, mas isso significava o artista vir para cá e ficar num hotel, ficar em algum lugar. Eu não estou com isso retirando ou discutindo o valor dos diferentes projetos ou programas. Eu estou apenas levantando assim, a necessidade de pensarmos essas especificidades ou tentar entender até que ponto fornecer uma condição de trabalho ou uma bolsa, uma premiação para um acompanhamento precisa ser chamada de residência artística. Assim como uma residência, um lugar, um hotel ou uma colônia de férias, pelo simples fato de receber artistas e não qualquer outra pessoa, mas que vão lá, que pagam, fazem a sua reserva, como você vai para um spa ou para uma colônia de férias, por que é que ela precisa ser chamada de residência artística? Eu só estou defendendo, e não é um corporativismo, não, ao contrário, eu defendo a ideia de que os programas e os processos de residência possam ser muito mais ampliados, como é o caso, por exemplo, do Vídeo Brasil. Quando o Vídeo Brasil começou a pensar na ideia de incorporar a residência artística, né, no seu projeto, houve uma discussão interna, posso falar isso porque eu participei e estou lá ainda, então posso falar de dentro da discussão. A discussão interna de que havia uma residência artística do Vídeo Brasil. Mas o Vídeo Brasil, na verdade, intermediava, conseguia os espaços para que os artistas premiados fossem para essas residências. Então, a minha defesa naquele momento era de que o Vídeo Brasil não tinha uma residência, ele tinha, sim, no máximo, um programa de residência que implicava em articular, intermediar essas relações, fomentar as condições necessárias para que cada um dos artistas premiados fosse para uma residência. Fosse no Le Frenoir, ou na Gasworks, ou Lugar a Dudas, enfim, para qualquer um dos lugares em que esse artista fosse, ele tivesse essa condição de estar em residência. Mas a residência continuava a ser o Gasworks em Londres, o Lugar a Dudas na Colômbia, a residência artística FAP aqui. Tanto é que, hoje em dia, o que existe, quando a gente entra lá no site, o Vídeo Brasil tem uma plataforma, portanto, oferece uma condição de divulgar o trabalho de residência, de divulgar as atividades das residências, das redes, e manter uma programação de prêmios cujo objetivo é oferecer ao artista premiado essa experiência, né, de estar em residência. Então, acho que também é preciso pensar em todas essas especificidades possíveis. Bom, atendendo à solicitação, senão eu não vou mostrar nada. Eu vou passar muito rapidinho, e talvez, se vocês quiserem ir perguntando, o que eu estou tentando mostrar aqui é um pouco desse contexto da FAP. Pode ir indo mais ou menos rápido. Porque, assim, acho que é importante pensar da especificidade que vai existir de um programa de residência criado dentro de uma fundação, dentro de uma instituição que mantém uma escola de arte e um curso de artes, associada ao desenvolvimento da produção artística, e que acolhe e que tenta, de alguma forma, produzir, a partir dos seus cursos, uma condição de trabalho para os artistas, mantendo um contato com artistas que foram ex-alunos, ou, enfim, trazendo essa possível experiência. Não fazia sentido que não surgisse dentro dessa instituição um projeto de residência. E foi por isso que, em 97, eu estou correndo. Bom, aí são só a Mônica Nádora,
a Leda Catunda, enfim, são projetos do Evandro, Jardim, são profissionais, pessoas que estiveram lá, e o tipo de atividade que a gente desenvolve, exposição com os alunos, para os alunos, as seleções nas mostras anuais, as bancas de apresentação de trabalhos finais de curso, enfim, ou exposições dos alunos. Ou seja, há uma quantidade enorme de atividades e que, portanto, quando surgiu a possibilidade, essa é a CT Desar, esse é o bloco principal da CT, quando surgiu a oportunidade, foi um convite feito pela Fundação para que instituições do mundo inteiro participassem de um programa que significava dar apoio, dar condições para que as pessoas pudessem, para que as instituições pudessem manter esses estudos. Foi uma espécie, eu brinco assim, uma espécie de loteamento do edifício da Cité, e naquele momento boa parte a Academia de Artes de Düsseldorf, a Academia Chinesa, enfim, várias escolas, várias instituições passaram a ter espaços lá. Só um segundinho agora, Ana. O que vocês estão vendo aqui é a entrada do prédio principal da Cité. Aqui é o apartamento que a gente tem lá, o estúdio, e essa é a vista lateral do prédio principal, que é o que eu falei para vocês, que fica de frente para o Sena. Como vocês estão vendo, o apartamento está aqui, foi quando o Fábio Moraes esteve lá, e ele dizia que uma das maneiras que ele teve de ocupar foi pregando isso. Tudo que ele encontrava, achava, ele criou um gigantesco painel numa das paredes do ateliê. E por que isso? Esse é um outro dado importante. Todos os artistas que chegam, acho que pode... são referências a uma publicação sobre eles, ali uma das fichas de inscrição que tem que ser encaminhada. Todos os artistas são muito unânimes em dizer como tudo persiste, permanece na memória deles. Mas não há nenhum deles que não faça algum relato de como, ao chegar na cidade, abrir a porta, de levar um susto, ficar desesperado, chorar. De novo, estou citando entre aspas, por favor. Literalmente, abrir a porta e chorar de desespero ao ver uma gigantesca sala, um espaço de 50 metros quadrados, paredes brancas, um chão de paviflex cinza. E o que eu vou fazer da minha vida agora com 2 malas, um de cada lado? O que vai ser da minha vida 6 meses aqui com uma cama que parece um catre de monge, né, cisterniano, com uma mesa que é um tampo, um cavalete, uma janela que se abre sobre um pátio, e nada mais a não ser eu. Eu e o espaço vazio. Eu vou ter que me confrontar comigo mesmo. Então, assim, a primeira solução... Pode ir, por favor. A primeira solução que cada um vai encontrar é dar um jeito. Mudar os móveis de lugar, criar alguma coisa. Pode ir, por favor. Então, assim, cada um chega e precisa transformar, precisa dar àquele lugar uma cara que é sua. É um espaço que é esvaziado de sentido a cada saída e que tem que ser apropriado por cada um desses artistas. Essa é uma artista que se chama Adriana Guivo, que fazia um trabalho de... Ela recortava flores de tecido, ela trabalhava com tecido e criava grandes, gigantescos painéis com esses... E ela disse que levou na mala um saco disso, porque não sabia o que ia fazer enquanto chegasse lá. Então, a solução que ela encontrou foi... Ela entrou, antes de qualquer coisa, ela sentou no chão, pegou a almofadinha que está ali e costurou essas flores todas, e ela fez uma almofada que ficou ali do lado dela, do primeiro ao último dia, e espalhou as flores até que ela conseguiu começar a se organizar, a se adaptar. Mais recentemente, uma das artistas que esteve lá, que é a Amanda May, que esteve aqui, acho que no projeto No Rumos, na edição passada, se eu não estou enganado. Foi na anterior. A Amanda, logo depois daqui, ela foi para Paris. E ela arrumou a mala na hora de ir embora e trouxe tudo que era possível, mas uma das coisas que ela não conseguiu trazer era um cofrinho desse, um porquinho, um cofrinho de moedinha, que ficou lá na janela da Cité. Quando chegou a artista seguinte, que foi a Flávia Junqueira, a primeira coisa que a Flávia viu
foi o porquinho. E a primeira coisa que ela fez foi tirar uma foto. A Flávia, para quem não conhece, trabalha com fotografia. A primeira coisa que ela fez foi tirar uma foto do porquinho, que aquela coisa kit, alguma coisa ligada ao trabalho da Flávia, e ampliar a foto. E ela ficou com o porquinho. Ela trouxe o porquinho da Amanda de volta para entregar para a Amanda 6 meses depois, que nem lembrava, que nem sabia que o namorado que tinha ido lá comprou o porquinho, deu para ela. Eu estou mencionando essas coisas, mas é que isso faz parte exatamente desse dia a dia, de se deparar com esses vazios, de como, a partir às vezes, de um pequeno, de um simples objeto ou de um simples material, alguma coisa que está ali na sua bagagem, na sua mala, é o ponto de partida para poder conseguir estar, viver, ficar lá ou sobreviver nesses 6 meses. Bom, vamos... isso só para vocês terem uma ideia dos artistas que estiveram lá recentemente. A gente organizou uma exposição e o que vocês vão ver aqui rapidamente numa das salas de exposição lá do edifício Lutécia, que é onde funciona a residência. Vocês estão vendo a residência aqui de São Paulo. Aqui. Mas nós fizemos uma exposição com as duas residências. E é só para mostrar como era muito importante. Vocês estão vendo imagens, na verdade, das vitrines. Ou seja, o foco sempre está muito centrado no processo. Então, tem lá o desenho, mas assim, os cadernos, as anotações, ou que vocês... Volta só uma para mim, por favor. Vocês estão vendo aqui esse painel azul, era onde a gente apresentava uma coletânea, uma seleção de 25 depoimentos editados. A gente tem 2 horas, 1h30 de cada depoimento de cada um dos artistas, mas há uma edição de 4 minutos para também não matar as pessoas, o que significa poder entender como cada um desses artistas se relacionou com o programa da residência. Então, a exposição, na verdade, era isso, era tentar mostrar, chamar a atenção. Claro, como todos eles produziram, e ela saiu daqui, ela foi com um projeto de desenho. Era uma desenhista, trabalha com paisagem, e voltou com um trabalho absolutamente contaminado com todo o referencial Art Nouveau, com toda essa referência de cor. Assim, o trabalho simplesmente se deslocou de uma natureza, de uma categoria, de quase que uma documentação arquitetônica, como era o trabalho inicial, vocês estão vendo ali na ponta ali do lado esquerdo, para se desdobrar nas pinturas que ela mostrou, que a gente acabou de ver. Bom, isso vai se dar com todos eles. Aqui a famosa carteirinha que possibilita a coisa fantástica de ir todo dia ao museu. Hoje eu vou ver... vou ver a Olimpiada. Então, eu entro e fico meia hora sentado no Olimpiada e vou embora. Hoje eu vou ver... Hoje eu vou assistir o vídeo do Beuys fazendo isso no Pompidou. Isso é um outro dado que a gente não aprofundou aqui, mas que é fundamental. Estar em Paris durante 6 meses, com a possibilidade de consultar o arquivo, a videoteca do Georges Pompidou e assistir todas as performances, assistir toda a documentação de todos os artistas, todos, que significa todos, com letra maiúscula, caixa alta e negrito, todos que você pode ir ver um por um, dia a dia, dá ao processo de formação uma outra dinâmica e uma outra perspectiva. Agora, você que tem que se virar e fazer o teu programa, né? Bom, mas isso faz parte desse nosso projeto certo. Lá, que e por isso a gente deixou de mandar alunos em início de curso. Sim. Não, eu falo isso pedagogicamente, para dizer como é importante você ter o seu. Porque isso significa, em primeiro lugar, ter um projeto para ir. É uma das maneiras de selecionar o artista. Ele apresentar um projeto em que, em primeiro lugar, a gente tem uma justificativa de por que ir para lá e ficar em Paris, com um cronograma que justifique que ele saiba o que é que ele vai fazer, como ele administra o tempo. Estou falando disso porque acho eu que, hoje em dia, não há artista que consiga sobreviver sem fazer projetos, escrever textos e por aí vai. Esse é um trabalho do Maurício Yanez. E, assim, se vocês observarem, boa parte dos trabalhos não teria condição de ser produzido se não fosse pela experiência de estar em Paris, que, no caso dele especificamente, é uma experiência com a língua, com a literatura, com os artistas a ir, produzir um trabalho como ele produziu, como esse, que é o da Pomme Mirabeau. É um trabalho sonoro, um trabalho de
de articulação de imagens fotográficas, enfim. É um trabalho sobre linguagem, e sobre linguagem que implicava necessariamente nessa relação com a língua e com a literatura francesa. Não é à toa que a vitrine dele estava abarrotada de livros, todos os livros, ou boa parte dos livros com os quais ele se deparou, se debruçou, a partir dos quais ele trabalhou lá. Que esse é um outro dado. Não dá para passar 6 meses num lugar e não voltar de lá, pelo menos dominando minimamente o idioma. Nós estamos falando de uma outra... Cada aspecto nos permite enveredar e ampliar essa perspectiva do estar em residência. Esses são trabalhos da Monique Alain, que desenvolveu um projeto que significava ocupar o próprio espaço. Eram projeções feitas na janela, e a janela que dá para fora, né, do edifício, ou seja, as pessoas do lado de fora começaram a olhar para o trabalho, quer dizer, tinha uma espécie de atração voyeurística, ao tentar entender o que estava se passando dentro daquele ateliê, com essas projeções, enfim. Eu sei que estamos chegando ao fim. Essa é a Adriana das Flores. Depois ela vai passar a fazer uma série dessas intervenções. Óbvio que ela chegou no inverno, como vocês podem observar. Então, ela reconstruiu uma natureza. Ela produziu uma primavera antecipada. E esse foi um dos grandes. Ela disse, foi uma das grandes assim, revelações para ela, porque ela parava para fazer coisas desse tipo e as pessoas paravam para perguntar: mas o que é que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso? Mas para quê? Quem te deixou? Enfim, as pessoas literalmente pararem e interpelarem, né? Não é um simples uma curiosidade, para e ficar olhando, faz uma rodinha, um bolinho, como a gente conhece. Não, as pessoas vinham inquirir, questionar em todos os sentidos. Bom, vocês viram rapidamente, acho que essa experiência, esses são alguns dos impactos, né, que eu falei para vocês. Acho que pode passar, Ana. Esses são os que já estiveram lá. E, pelo menos, para a gente ter uns 2 minutos de edifício Lutece. Acho que pode ir indo. Esse é o edifício, quando ele terminou de ser construído, na década de 1920. É um projeto do escritório do Ramos de Azevedo. E a ideia foi recuperá-lo a partir de 2000. Em 2004, a fachada e toda a parte de restauro estava pronta e começou uma discussão interna sobre como ocupá-lo. Uma das ocupações foram exposições, e essa foi uma exposição realizada com alunos e professores do curso de artes, e foi um pouco do estopim para começar a pensar na possibilidade da residência. Ela foi... então, esse é exatamente o prédio, essa a residência que vocês estão vendo aqui. São 5 andares de apartamentos, são 10 apartamentos de 70 e 60 metros quadrados, ou melhor, 70 e 80 metros quadrados. E acho que a gente vai ter que correr mesmo. Só uma visão mais assim romântica, noturna, para dar mais... Dourando a pílula. Essa é a primeira artista que esteve lá quando o prédio estava em reforma, mas ela insistiu tanto, foi uma coisa tão assim, e ela foi trabalhar. Vocês estão vendo, observem bem o espaço, depois vocês vão ver como é que ele ficou. Havia sido construído ou ambientado apenas o primeiro andar, com os 2 apartamentos que foram uma espécie de teste, e ela veio para cá, uma artista francesa, que trabalhava com desenho, pintura, mas que passou a experimentar mais especificamente a questão da materialidade. Enfim, acabou produzindo uma exposição, fez inclusive uma exposição de escultura na Vermelho. Esse é um espaço de convivência, a primeira salinha que foi criada, porque esse é um dado importante. Na Cité des Arts, os artistas reclamam muito da inexistência de um espaço de convivência comum, em que eles estejam obrigados a vivenciar essa experiência. Por exemplo, o Capacete, entretenimentos que mantém uma residência no Rio e periodicamente um espaço aqui em São Paulo, enfim. A ideia deles é de que, pelo menos, a cozinha, alguns espaços comuns facilitem, na verdade, obriguem
né, e, ao obrigar, facilitem esse convívio, essas trocas, né, produzam esse sentido de convivialidade mais intenso. Por outro lado, já ouvi relatos sobre a residência Sacatar, que é uma casa onde ficam 8 artistas durante a residência e que é o inferno são os outros. Assim, o convívio é a maior dificuldade da residência. Mas é porque, na verdade, Sacatar hoje em dia não é mais um prédio, são vários, mas tem esse grande. É que são artistas muito distintos em termos de produção. Tem uma pessoa de literatura que vem da Índia, uma pessoa de dança que vem do Japão, uma pessoa do teatro da Rússia. Esse excesso de diversidade sem uma articulação, e eles frequentam... Enfim, acho que é uma discussão interessante. Como vocês viram, a gente já falou de 2 programas, 2 residências. O Sacatar, que é um espaço que fica na ilha de Taparica, é uma residência... Para quem quiser, não deixa de ser um mau lugar, né? A ilha de Taparica, tal, enfim. O Capacete Entretenimentos, que mantém uma residência que fica no Morro de Santa Teresa, a residência artística da FAP. Na verdade, essas são as 3, hoje em dia, as 3 mais antigas, as 3 maiores em termos de programas, de espaço físico, que mantém espaço físico. Há vários outros programas que surgiram, desapareceram, continuam, enfim, nesse período, nesses últimos 12, acho que anos, que tem o Capacete, acho que é o mais antigo, tem acho que 12 anos de funcionamento. Então, essas 3, e aí vocês vão encontrar o Prêmio Pampulha, a Casa Tomada, aqui em São Paulo, enfim, o Ateliê Amarelo, não sei mais o que, enfim, há vários projetos, mas que eu acho que são de uma natureza um pouco diferente e que a gente precisaria conversar com mais calma sobre eles. Isso que vocês estão vendo é o primeiro apartamento que foi feito como uma espécie, digamos, de experimentação. E, como vocês podem observar, não é bem o que a gente pensaria, né, como um espaço de residência. Estou falando disso porque vocês vão ver o que aconteceu. E foi possível ter uma série de discussões, abandonar uma série de referenciais, e, finalmente, a gente conseguiu um projeto que é esse que foi implantado nos apartamentos, nos 8 apartamentos que foram finalizados depois. E, como vocês podem ver, tudo é muito mais simples, no sentido de mais funcional, é mais móvel, mais adaptável. Todo esse mobiliário possibilita um deslocamento, mudança, tem uma condição de aproveitamento, iluminação, ou seja, há um espaço que se propõe a ser um espaço de moradia, de convivência social e de trabalho também. Bom, aqui são quando ainda estava em processo, pode passar, a implantação dos apartamentos, e acho que vocês podem observar que é um lugarzinho razoável de se morar. Esse foi o primeiro projeto institucional, que foi com a 27ª Bienal, Como Viver Junto. Pensem que a relação Como Viver Junto e a residência tinha absolutamente tudo a ver, e esse é um dos dados iniciais de se pensar, né? Como viver junto, um venezuelano, um austríaco, um italiano, uma espanhola, sendo que a espanhola mora em Roterdã, o italiano mora no Japão, a iugoslava mora nos Estados Unidos, o gabonense, não sei como fala, quem nasce no Gabão, mora em Amsterdã, a mexicana que mora nos Estados Unidos, o japonês que mora em Berlim, e a canadense que mora em Londres e trabalha na Alemanha. Eu não estou falando à toa isso, eu estou insistindo nisso porque isso é um dos dados que atesta esse sentido da mobilidade. Uma filial da ONU, né? E a questão a residência é nada mais, nada menos do que uma espécie de concretização dessa relação. Essa é a Marietje Potterik, a Susan Turcotte e o Florian Poelholz, que foram os 3 primeiros artistas desse grupo que chegaram lá na residência. Acho que um dos depoimentos, que para mim foi um dos depoimentos mais radicais, foi o da Susan Turcotte. Ela veio para cá e ela ficou um tempo aqui, mas ela passou uma temporada também no Acre, desenvolvendo a pesquisa que era um trabalho dela em desenho. E ela diz que, assim, me chamou muita atenção na época. Ela dizia: eu divido a minha vida em 2 momentos: antes
e depois da residência que eu fiz aqui no Brasil. Ela falou muito tempo depois, ela disse: não, eu não tenho como, assim, não há como voltar para trás. A minha experiência de estar em residência aqui no Brasil é absolutamente marcante e definidora da minha maneira de me relacionar com o mundo e com aquilo que eu acredito que seja arte. Não era para ser fácil de efeito, mas é que, como o meu tempo acabou, eu acho que é um depoimento muito significativo. Acho que isso varia, acho não, isso varia de residência ou de programa para programa. Especificamente nos dois que com os quais eu estou mais ligado, na verdade tem mais uns 3, 4. A gente está montando um projeto para o Ministério das Relações Internacionais, só para vocês saberem, que vai implicar em residências artísticas brasileiras na Índia, China, Rússia, na África do Sul e depois em países da América Latina. Portanto, essas coisas sempre demoram, mas fiquem de olho. Então, assim, nesses projetos, por exemplo, no caso da França, ou de Paris, é muito importante que o artista consiga, em primeiro lugar, deixar claro que ele tem condição de estar lá 6 meses sozinho e ele desenvolver esse projeto. Ou seja, um projeto que tenha uma autonomia, que ele demonstre a capacidade dele em relação a isso, por exemplo, elaborando um cronograma absolutamente coerente, pelo menos, mesmo que não seja o que vai acontecer, porque a gente sabe que essa é uma outra característica. O estar em residência significa partir de um projeto que não é ou que não será executado ou desenvolvido como ele foi projetado. Ele é o ponto de partida para esse trabalho. Mas, nesse caso, é muito importante que esse artista deixe entrever, que ele deixe visível por que especificamente essa residência em Paris. Esse é um dado. Na residência de Paris, para nós, é um dado fundamental. Por que não qualquer residência ou qualquer lugar? Por que em Paris? Alguns dos que vocês viram aqui têm, assim, não poderiam ser resolvidos em outros lugares. Em compensação, nos que vêm para cá, há uma diversidade muito grande de critérios. Desde projetos que proponham, estabeleçam ou estejam em alguma consonância com projetos que estão acontecendo na cidade. Ou seja, isso é uma forma de contribuir também para a ampliação dessa visibilidade, dessa inserção de artistas e da arte na cidade de São Paulo. Isso é um dado importante para a gente. Por exemplo, os projetos com a Bienal, 2 projetos com o MAN, com o SESC e por aí vai. Ou projetos que signifiquem uma pesquisa, a demonstração de um interesse, de uma necessidade da pesquisa individual do artista aqui em São Paulo e no Brasil em particular. Ou projetos que sejam apresentados por parceiros, ou, enfim, projetos que tenham uma característica de serem mais institucionais. Eu volto aí de novo para projetos como, por exemplo, desenvolvidos já com o Vide Brasil, que é um prêmio de residência. O fomento e o apoio a artistas jovens, a possibilidade de que esses artistas tragam e contribuam, de alguma forma, com as suas concepções de mundo e as suas concepções de arte para os alunos, enfim, para a comunidade nossa, lá da FAAP, mas, ao mesmo tempo, para a comunidade mais externa, mais ampla. Porque esse é um dado importante. A residência não foi instalada no centro da cidade à toa. A ideia, o prédio poderia ter sido aproveitado por muitas coisas. A minha insistência de que a residência fosse lá, porque significava deslocar o artista e colocar esses artistas no centro da cidade de São Paulo. Qualquer artista que fosse desenvolver, que projeto fosse, ele teria que partir do centro, do antigo centro da cidade, e se deslocar para todos os outros lugares. Ou seja, ele teria que estar em contato com a cidade e, ao mesmo tempo, ele teria, de alguma forma, maneiras de contribuir para essa compreensão da cidade. Colocar um artista em residência, sei lá, um prédio em Higienópolis ou nos Jardins, tinha outro sentido. Não sei se... Bom, acho que a gente teve uma incrível
visão do que é esse mundo das residências como possibilidade para o artista. E não só início de carreira, viu? Tem artistas de todas as idades fazendo residências e de tempos em tempos se retirando, né? Só, Paulo, assim, isso vale um pouco para a sua pergunta, que é uma das nossas propostas é de ter na residência artistas de diferentes gerações, de diferentes formações e de diferentes pesquisas e linguagens. Ou seja, ao fazer isso, também proporcionar aos artistas essa troca entre eles, de um artista mais maduro ou de um percurso mais elaborado, que possa contribuir para um artista jovem. Um artista jovem que vai trazer algum questionamento, alguma provocação para um artista mais estabelecido. Enfim, a gente tem isso como meta também, como um dos critérios de, digamos, de montagem do grupo de artistas que está na residência em cada um dos períodos. Desculpa. Porque, imagine, porque é exatamente isso. A formação de um artista não acaba nunca, né? É um processo eterno, que dura uma vida, e as residências são uma das formas de intensificação desse processo. Então, te agradeço muito, Marcos, Eu que agradeço por dividir o toda essa convite. pesquisa, toda essa experiência com residências e informações valiosas. Obrigada. Eu que agradeço vocês. E obrigada a Obrigado. todos que vieram. A gente vai conversar mais depois com o grupo nos encontros individuais. Obrigada.